Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com Associado, programa, uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Você seja muito bem-vindo a esse nosso encontro mensal, o episódio número 10 do Conversa com Associado, uma forma que a gente encontrou de mensalmente trazer aqui para você um pouquinho do que o mercado de filtros vem trazendo, sobretudo as empresas associadas à Abrafiltros. E espero que você conheça produtos, serviços, história, enfim. Esse é o nosso novo ponto de encontro e curta, compartilhe, esteja sempre por perto para novos conteúdos. Bom, no episódio de hoje a gente tem a alegria de receber o representante da Mann+Hummel, ele que é diretor de vendas e marketing. Estou aqui com Raul Cavalaro. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado, Adriano. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. Obrigado a você, ao João Moura, ao Marco, o pessoal todo da Abrafiltros lá, ao qual eu respeito muito. Obrigado ao pessoal que está conduzindo aqui nos bastidores também. Max, Leandro, valeu, muito obrigado. Fui super bem recebido aqui. Cheguei super cedo aqui, com medo do trânsito, mas foi muito bacana. Eles me receberam super bem. É um prazerzão estar aqui. Ah, que legal. Eles são bonzinhos. Eles vivem falando comigo aqui, ó. Mas eles são bonzinhos. Legal. Obrigado, gente. Um prazer te receber, viu? Prazer é todo A gente meu. está há um tempo já tentando essa agenda. Eu sei que vocês largam tudo lá, largam o mundo para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, é muito bom recebê-lo em nome do nosso presidente, seu João Moura, toda a nossa equipe. Eu que agradeço. Bom, gente, vamos lá. Acho que a gente sempre começa, Raul, querendo conhecer um pouquinho de quem vem aqui conversar com a gente. Legal. E eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua história, como que a filtração surgiu na sua vida. Conta pra gente. Legal. Bom, a minha história se funde muito com a própria história da Mann+Hummel, na qual basicamente eu iniciei a minha carreira profissional. Eu nasci numa cidade que não é Indaiatuba, vivo em Indaiatuba, onde fica a nossa planta da Mann hoje. Então eu comecei a estudar em Indaiatuba, na época eu era um jovem estudante do colégio técnico, isso no final da década de 90, e a Mann foi meu primeiro emprego, onde eu fui estagiário técnico em 1999. Legal. E consequentemente fui efetivado no mesmo ano, no final do mesmo ano. Fui ficando, obviamente passei por N áreas, né? Nesse meio tempo também fui estudar engenharia, eu já vinha da área técnica, mas fui estudar engenharia. Passei por áreas como eu fui projetista de produto, fui engenheiro do produto. Depois acabei migrando para a área de vendas, então uma vendas mais técnica. E durante essa trajetória também teve alguns momentos em que eu deixei o grupo também, fui trabalhar na concorrência, trabalhei por 1 ano e meio num dos concorrentes nossos. Legal. Depois trabalhei por mais 2 anos em outro concorrente e regressei em 2010 para a Mann, onde estou desde então. E, obviamente, já estava formado como engenheiro e tudo mais. E em 2010 eu regresso para a Mann e assumo uma responsabilidade como gerente de vendas para o mercado de OIS. Eu fiquei de 2010 até 2012, mais ou menos, onde em 2013 eu venho para o mundo IAM, que a gente chama do mercado independente, que é onde nós temos a nossa marca Mannfilter. E assumo a responsabilidade como gerente nacional de vendas, de 2013 até 2018, onde eu passo a conhecer todos os nossos distribuidores, os nossos parceiros que trabalham com a marca Mannfilter. E aí, em 2018, eu recebo um convite para me mudar para os Estados Unidos, onde o grupo também tem várias plantas de operação, escritórios, enfim. E fui me morar no Michigan, mudei para o Michigan, onde eu fiquei 2 anos. Lá eu era responsável de OIS no México e responsável por filtro de cabine no mercado americano para o OIS. Fiquei por 2 anos no Michigan com a minha família. E depois recebi um convite para me mudar para Carolina do Norte, próximo a Charlotte, onde eu assumi a responsabilidade como gerente de vendas para a parte de marcas privadas. E aí fiquei trabalhando quase 1 ano e meio, mais ou menos, nessa função de marcas privadas. E no finalzinho, nos últimos 6 meses, eu assumi a função de diretor de OIS. Porque eles precisavam que alguém fizesse a transição entre uma pessoa que ia chegar, eu assumi a posição de direção. Legal. E fiz a transição com uma nova pessoa que assumiu. E foi quando eu recebi o convite para voltar para o Brasil. Sim. E aí eu fui convidado a retornar para o Brasil como diretor de vendas e marketing, onde estou desde então, desde 2022, na metade de 2022. Celebrei 2 anos agora na metade do ano. Uhum. E foi um prazer, uma grata surpresa voltar, reencontrar muita gente que eu já tinha trabalhado junto com eles no passado. Tem sido muito bacana esse retorno ao Brasil, ao mercado, à marca que está presente na minha carreira desde que eu comecei lá em 99. Que legal. Já são, então, mais de 20 anos. Pelas minhas contas, entre idas e vindas, eu estou com 22 anos de Mann aí. Não de mercado de trabalho, mas de Mann tenho 22 anos aí.
Mas na filtração também acho que... Sempre na filtração, porque mesmo quando eu não estive diretamente trabalhando com o grupo nesses 22 anos, eu estava diretamente ligado com filtração. Sempre na área de filtração e transporte, né? Caminhões, ônibus e carros, motos, enfim, equipamentos agrícolas, mas sempre em filtração. Que legal. Já a gente vai explorar mais essa sua experiência. Mas a AMAN, ela tem um papel muito importante na história da Abrafiltros. Nós acabamos de completar 18 anos de história. E a AMAN, através até de Francisco Gomes, hoje presidente da Embraer, na época também estava na AMAN, ele é um dos fundadores da associação. Então, agradecer desde já, essa parte tão representativa, né, que vocês têm na nossa história. E desde então, vocês sempre são muito presentes, sempre parceiros, apoiando as nossas iniciativas. Vivemos um momento em 2012 que a gente contou muito com a participação de vocês na implantação do programa Descarte Consciente Abrafiltros. Isso foi fundamental. A gente também vai explorar esse tema aqui. Mas estou falando dessa história para a gente falar um pouquinho também dos 70 anos, né? Que neste ano vocês completam 70 anos de Brasil, certo? É verdade. A gente iniciou as atividades aqui na década de 50, a reboque das montadoras que vieram para o Brasil, principalmente as montadoras europeias, mais especificamente as alemãs. Então a gente inicia nossas atividades em 1954, então esse ano é um ano super importante para a gente, no qual a gente celebra 70 anos de Brasil. E o mais legal disso tudo, a gente também, coincidentemente, celebra 45 de Indaiatuba também. A gente não começou a nossa história em Indaiatuba, mas a maior parte desses 70 anos, como eu disse, 45 deles, nós já estávamos em Indaiatuba, que é onde a gente está até hoje. Então é um momento muito importante que a gente vai compartilhar com clientes, com fornecedores e, obviamente, com os colaboradores da MAN. E a MAN é uma empresa familiar. Conta um pouquinho da história. Isso, a MAN segue sendo uma empresa familiar, são as duas famílias, família MAN e família Rummel. Ela é ainda gerida por representantes de cada uma das famílias, e eles têm uma participação, obviamente, muito assídua na gestão da companhia. Então, ela é uma multinacional, com características de uma multinacional, mas sim segue sendo uma empresa familiar, e ainda com a participação das famílias, dos membros, dos shareholders no dia a dia da companhia também, obviamente, mas representada e pilotada no seu dia a dia também com um grupo de gestores, de executivos do mercado, de maneira geral, de autopeças, de filtração, enfim. Sim. Você falou dos Estados Unidos, mas a MAN está em outros países também. Sim, a gente está presente em 80 localidades no mundo. Então, obviamente, a gente é uma empresa multinacional com presença nos 5 continentes. Então, a gente tem plantas. Se não temos exatamente uma planta, a gente tem um escritório comercial, a gente tem um centro de desenvolvimento, N parcerias com universidades ao redor do mundo, pesquisa em desenvolvimento. Então, a gente está presente no mundo todo, sem dúvida nenhuma. Legal. Aqui no Brasil, falamos de Indaiatuba e... Nós estamos com a nossa matriz no Brasil é em Indaiatuba, mas nós temos uma outra filial que está em Betim e uma outra em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas, obviamente, a nossa grande fatia em termos de colaboradores, planta fabril, capacidade instalada, o footprint está todo em Indaiatuba, sua ampla maioria. Legal. E a gente está falando de quantos funcionários? Total, hoje está ao redor dos 1.000 funcionários no Brasil. Que legal. Isso comparado ao número global, onde nós temos 22 mil funcionários. 1.000 deles estão no Brasil. Muito legal. Aproveitar até dizer que a MAN tem feito um trabalho de divulgação muito legal, de registro e comemoração desses 70 anos, através das suas redes sociais. Quem não assistiu ainda, os episódios estão sendo lançados aos poucos, né? De um filme super bacana, com a participação de quem construiu essa história, né? Sim. Então fica aí o convite para que vocês assistam. Só procurar nas redes, né? A gente vai falar disso. A gente fala depois, mas assim, eu acho que é um momento super importante de muita celebração, não só com funcionários que estão lá junto conosco até hoje, mas que já passaram e foram parte dessa história também. Alguns dos episódios, quem tiver curiosidade em ir lá dar uma checada, são pessoas que fizeram parte do quadro de funcionários da MAN, hoje não estão mais, mas tem aquele orgulho muito bacana de ter feito parte dessa história, dessa construção toda dentro desses 70 anos. Muito bom. E aproveitando esse gancho, assim, olhando aqui de fora, o que nos parece, e até através das ações, não só nos 70 anos, eu já acompanho a MAN há um tempo, e você lá dentro, todo esse tempo também tem todo know-how para responder. O que a gente percebe é um lado humano e social da MAN,
muito forte. E isso acontece mesmo? Sim. Como acontece? Sim, é verdade. Isso também é super puxado no sentido positivo da palavra pelo nosso atual gerente-geral e vice-presidente, que é o Bert Kempners, que ele está à frente das operações gerais aqui no Brasil, se não me falha a memória, desde 2015, mais ou menos. E a gente tem trabalhado muito nessa questão, na tentativa de ser um parceiro da comunidade local, um bom vizinho, por assim dizer, da onde nós estamos instalados, porque eu acho que é parte da nossa responsabilidade enquanto empresa. A gente tem que construir aquela comunidade em conjunto, obviamente, com o setor público, mas a gente tem uma participação super importante enquanto privado na formação de pessoas, no apoio à comunidade. Então, essa questão do social tem sido algo muito latente no nosso dia a dia, tem sido muito puxado localmente e, obviamente, lá fora também, mas, obviamente, a gente vive isso aqui no Brasil, para que a gente seja um bom vizinho da nossa comunidade, mais especificamente da Indaiatuba, das instituições, daqueles que precisam de apoio e, obviamente, a gente explora muito isso no sentido de criar, fomentar a formação, por que não, dos próximos que virão para dentro da própria Manhummel. E sim, melhorando a cidade em que a gente vive, que também é super importante. A gente tem um papel fundamental nessa questão toda, que não depende só, obviamente, do setor público essa melhoria. Eu acho que o privado tem, sim que ter esse DNA de transformar o país em que a gente está, e a AMAN tem feito muita coisa nesse sentido. Muito legal. E isso se reflete até nessa participação de ex-funcionários que hoje ainda resgatam um pouco da história, valorizam esses laços, né? Que quando são criados, quando fortes, nunca se destroem. Vai muito além, a gente fala que vai muito além da questão de só ter uma relação de trabalho ali com a empresa. Eu acho que a gente tem alguns projetos sociais que são super importantes, como a Sexta-feira da Alegria, em que funcionários se voluntariam para visitar hospitais e obviamente, levar um pouco de alento para aqueles que estão no leito do hospital. É um negócio super legal. Então, tem o Bosque do Saber também, que a gente tem uma parceria com eles. E é levar um pouco de conhecimento, é compartilhar aquilo que a gente tem mais vamos falar assim, mais força dentro do setor privado, de alguma maneira ajudar a comunidade que nos cerca a caminhar na direção correta. Sim. Muito legal, parabéns, viu, pelo trabalho. Vamos falar agora sobre produtos, portfólio, como que a AMAN está dividida, como que ela se organiza? Sim, bom, a gente está dividido basicamente em duas grandes áreas, a área de transporte, que é a mais conhecida, que é onde a gente tem o nosso início lá na década de 50 aqui no Brasil, e a área mais recente agora, que é o Life Science, que a gente chama, que são investimentos mais na ordem de criar, obviamente, um outro caminho dentro da filtração, mas com um enfoque mais em filtração para ambientes externos, internos, água para ar, e que é diferente do transporte. Então, a gente está dividido dentro dessas duas divisões, mas quando a gente fala mais de transporte, que é o nosso dia a dia, a gente tem uma outra divisão, que é o OEM, né, que é o mercado original, e tem o aftermarket, que é onde eu e a minha equipe estamos, que é conhecido pela marca Manfilter. Então, basicamente, a divisão é transporte, life science, dentro de transporte você tem o mercado original e o mercado de reposição. Legal. E falando de estrutura, a gente estava conversando, hoje a AMAN tem a sua própria certificação, seus laboratórios de testes, como que funciona? Isso é verdade. A gente tem uma estrutura completa aqui no Brasil. A gente tem um laboratório que é um centro de competência para liberação, aprovação, modificação e tudo mais sob a ótica de produtos, ou seja, a gente não depende de envio de produtos, componentes para serem validados lá fora. A gente tem essa independência, essa autonomia, muito em função do que nós temos em termos de equipamento e know-how e software, hardware, tudo que a gente tem instalado em Indaiatuba. Então, a gente consegue sim ter um nível de autonomia bem interessante para a liberação, para a criação, para o desenvolvimento de novos produtos. Legal. E nesse tema, Raul, o slogan até das comemorações de 70 anos da AMAN é Juntos Filtrando o Futuro do Nosso País, que eu achei o máximo, faz todo sentido. E nesse aspecto de inovação, de investimento, como que a AMAN enxerga esse cenário? É uma realidade para vocês? Olhando para o futuro, para o passado, presente e futuro, como que vocês enxergam esses movimentos? Sim, faz parte. Hoje em dia, no mundo atual em que vivemos, ou você se adapta e se atualiza, ou você vai acabar fora do cenário da competição que existe em qualquer que seja o mercado que você atua, e não é diferente no mercado de filtração, não é diferente com a Manhummel. Então, sim,
A gente tem sim esse DNA do passado, uma marca super tradicional, uma empresa super tradicional, com 70 anos de Brasil, com mais de 80 anos de fundação enquanto companhia. Legal. Então, sim, a gente traz esse DNA, toda essa herança técnica de ser uma empresa multinacional alemã, que está presente no equipamento original, mas sim é importante que a gente se adapte e se atualize também. Então, cada vez mais, a gente tem sentido que essa questão de se tornar uma empresa mais digital, participar em outros tipos de plataformas, tanto ela seja uma mídia social para divulgação, como você mencionou, que a gente vem fazendo, obviamente, uma série de vídeos, de campanhas exatamente para difundir essa questão dos 70 anos, mas também dentro da comercialização, da relação com o cliente também, tudo isso tem se transformado nos últimos tempos e a gente está trabalhando muito nessa direção de sermos uma empresa mais digital, de estar presente não só no offline, mas também no online, sim, que é uma coisa que tem sido muito puxada lá dentro. Então, faz parte, eu acho que essa é a beleza da coisa toda, né? Sim. Você está nessa constante mudança, não tem monotonia, sim, não tem. Sempre é algo diferente, sempre a gente vem trabalhando nesse sentido. E, obviamente, isso a gente podia passar o resto do dia aqui falando desse assunto, mas sim, você tem uma mudança dentro do aftermarket, obviamente, com uma entrada da questão do e-commerce, né? da comercialização dos produtos pela internet, tem se tornado cada vez maior. Então, são coisas que vêm sendo acopladas no nosso dia a dia, que já é muito conhecido na parte do offline, essa parte do online vem caminhando a passos largos e vem demandando uma digitalização cada vez maior, todo dia a gente fala muito disso. Então, é algo que a gente também fomenta muito em nossas equipes também, para que a gente consiga estar devidamente preparado para esse futuro que está se aproximando. Isso se potencializa com alguns grandes acontecimentos, né, da humanidade. Por exemplo, a pandemia, eu acho que mudou muita coisa. Sem dúvida nenhuma. A pandemia acelerou todo o processo de digitalização, trouxe uma série de, obviamente, de preocupações, de angústias durante aquele período que a gente sofreu com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, olhando o copo meio cheio, trouxe uma série de coisas super importantes. Hoje, a quantidade de ferramentas que a gente tem para trabalhar remotamente, para conseguir estar em vários lugares, para não dizer ao mesmo tempo, mas com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue difundir muito mais informação desde então. A gente hoje faz uma série de lives com a nossa equipe técnica, treinando pessoas pelo Brasil afora, coisas que antes a gente precisaria, sei lá, ia levar muito mais tempo, ia se gastar muito mais dinheiro em termos de passagem, deslocamento, pessoas, que uma única pessoa consegue cumprir um número de participantes assim, infinitamente maior. Então, são os benefícios que a gente acabou colhendo por conta de uma catástrofe que foi a pandemia, mas a gente acabou colhendo muita coisa boa desde então. Sim. E Raul, você, acho que na época da pandemia você estava lá nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos na ocasião. Essa chegada pós-pandemia, né, desses avanços, de como a coisa foi naturalmente acontecendo, eu queria que você fizesse uma análise, até comparando um pouquinho, já falando da realidade que a gente vive, pós tudo isso que aconteceu, que acelerou e potencializou esses processos, de como você enxerga aspectos, por exemplo, de comunicação, de marketing, com até os novos entrantes de carro elétrico, combustível do futuro, como que, se existe uma comparação, como que você acha que o Brasil enxerga, até a MAN enxerga, esses movimentos que nós temos aqui em comparação ao que você tinha de realidade lá fora? Eu acho que os mercados, de alguma maneira, até pela escala, são bem diferentes quando a gente fala do mercado americano e do mercado brasileiro. Mas tem muita coisa que, guardadas as devidas proporções, também seguem a mesma tendência, e o Brasil não é diferente, né? A gente vem assistindo muito essa entrada de novas plataformas em termos de combustíveis, que tipo de veículo, montadoras novas chegando a todo tempo, e cabe a gente se adaptar a tudo isso. Eu acho que a gente não vai ter uma única solução, essa é uma opinião que eu tenho basicamente por conta de tudo que a gente vem assistindo. O Brasil vai ser um país que vai, obviamente, desfrutar de uma série de opções em termos de combustível, em termos de que tipo de veículo, como é que vai ser a nossa mobilidade amanhã. Cara, ela vai ser multidisciplinar. Eu acho que a gente vai ter, sim, veículos elétricos, como a gente está assistindo, sim, veículos híbridos e sim, veículos a combustão interna. Com qual combustível?
Também não sabemos, porque tem tanta coisa nova chegando aí. Pode ser movido a hidrogênio, pode ser movido a um combustível sintético. Tudo isso vai fazer parte do nosso futuro. O legal dessa história toda é que em qualquer uma dessas opções, a filtração vai permanecer presente. Porque a gente sim tem participação em veículos elétricos, quer seja por um filtro de cabine, que é o mais comumente conhecido, mas para filtro de transmissão, mas também por um sistema de refrigeração do sistema de bateria, para os híbridos, esses que eu acabei de comentar, mais os tradicionalmente conhecidos, ar, óleo, combustível e cabine, e para os de combustão, todo mundo já conhece, ar, óleo, combustível, cabine, enfim. Eu acho que essa questão toda, de novo, vai na direção daquele tema. A gente tem que se adaptar, a gente tem que evoluir, a gente tem que estar pronto para o futuro, porque vai acontecer. É aquela história, se a gente olhar no retrovisor, quando chegou o computador, todo mundo tinha uma série de preocupações, isso vai tirar empregos. Então, estamos todos aqui. Aí chegou a internet. Todo mundo, estamos todos aqui. Agora vem vindo a inteligência artificial. A gente é que tem que se adaptar e fazer o melhor uso possível disso em prol das nossas próprias carreiras e das empresas em que a gente está trabalhando. E a gente tem um acesso incrível. Dentro da Manhummel, a quantidade de ferramentas que a gente tem, de iniciativas para, obviamente, tentar maximizar essa produtividade, essa aceleração desse processo de digitalização, cara, cabe a cada um estar pronto para aquilo e se adaptar da melhor maneira possível. E a gente, enquanto líderes dentro de uma organização, tem um papel fundamental nisso. Sim. Que é um pouco do bate-papo que a gente estava fazendo offline aqui. É unir as gerações dos mais experientes, dos que estão chegando, e fazer com que tudo isso concatene com todo esse cenário multidisciplinar de novos combustíveis, novos carros, novas tecnologias. Eu acho que isso que é o legal da história toda. Boa. Você sabe que, te ouvindo, é muito legal essa sua visão otimista de um líder com tanta experiência como você tem no mercado, conhecido, porque o que a gente às vezes escuta é uma ansiedade com... não chega a ser um medo, mas uma coisa do inusitado, do novo, do desconhecido, de um mercado a ser explorado, que vai tomar conta e vai tampar possíveis possibilidades. E você traz uma visão otimista desse processo. Isso é bem bacana. Eu acho que a gente tem que estar, obviamente, o tempo inteiro se reciclando, se preparando, no sentido de estar pronto para aquilo que vai mudar. Porque não é se vai mudar, é exatamente o que vai mudar. Porque mudar vai. Vai, Acaba a gente estar super atualizado, sentir prazer naquilo que faz. Eu acho que estar dentro de uma empresa que tem sentido em termos de propósito da empresa e o seu próprio propósito. Eu acho que por isso que eu estou há mais de 20 anos trabalhando com a Manhummel. E isso faz com que você também tenha oportunidade de se conectar com muita gente. Eu já trabalhei fora, mas aqui no Brasil também, todo tempo, a gente se conecta com tanta gente super inteligente, bacana, que agrega, que ensina. Não só dentro da MAN, mas os clientes também, mas os fornecedores também. E os colaboradores. A gente tem 1000 pessoas para se relacionar todo dia. Então, uma troca diária. É uma troca diária. Então não tem, como eu disse no início, não tem monotonia, não tem a mesma coisa. É a gente que cria o cenário do amanhã. Então, esse que é o legal da história. Muito bom. Adorei. E falando de propósito, nós aqui na Abrafiltros, como eu até comentei no início, a gente tem o programa Descarte Consciente Abrafiltros, que acaba de ultrapassar a marca de 40 milhões de filtros reciclados. Legal. São 12 anos aí de programa, que, sobretudo, também começou com a MAN apoiando lá há 12 anos atrás, discutindo, debatendo junto com os nossos outros associados. E a gente tem muito orgulho de ter vocês desde o início nesse processo. Sim. E eu queria saber da MAN e aí de você, como que vocês enxergam o papel do programa em relação à visão de vocês de sustentabilidade. Queria que você fizesse uma análise como que o programa, em relação à sustentabilidade, a esse... Talvez nem o marketing verde, né? Mas o que vocês enxergam enquanto compromisso mesmo. Adriano, eu acho que esse programa é super legal a gente tocar nesse assunto, porque, coincidentemente, eu também estive presente na discussão do primeiro contrato lá. Eu era o representante da Manhummel naquela ocasião. Então, quando a gente estava discutindo o contrato, a chegada do parceiro que faz a parte da operação da coleta, que é a Supply. Isso. Então, eu estava presente naquela ocasião junto com o João Moura e todo o restante da equipe. E é um programa super complexo, antes de mais nada, mas super importante. Quando a gente fala hoje em dia de uma agenda ESG, que está super na moda também, está super em alta,
Sim. Não tem como você cobrir uma agenda ESG sem passar por essa questão de sustentabilidade no nosso mercado e sem ter um processo muito bem estruturado como é o de descarte consciente. Sim. O que a gente precisa, sim, é que mais e mais toda e qualquer empresa que comercializa, vende filtros, venha fazer parte desse programa junto conosco. Sim. Eu acho que isso é uma questão, de novo, volta para o cunho social, ambiental, que vai muito além das companhias em que a gente trabalha. Isso é uma questão de que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos daqui para frente. E o descarte consciente vai nessa direção. Então a gente precisa, sim, que de alguma forma nós toquemos mais empresas do setor de filtro, de filtração, para fazer parte junto conosco desse programa de descarte consciente. Eu acho que é uma questão, de novo, não é se, na verdade ele vai mudar. Esse programa vai mudar, ele vai se amplificar. É um caminho sem volta. A gente está presente, se não me engano, 4 estados. E eu acho que a tendência natural é que esse programa também avance em outros estados que vão passar a demandar isso. E é uma legislação. Não tem como a gente correr na contramão disso. Se a gente quer estar de acordo com a legislação vigente, a gente tem por obrigação em estar dentro de um programa com a envergadura do descarte consciente, assim, maestralmente conduzido pela Abrafiltros. Eu acho que o que precisa, sim, é de mais gente participando. Eu acho que os principais players estão lá, mas a gente precisa, sim, que as pessoas se conscientizem e venham integrar esse programa para uma visão de super longo prazo. Sim. Eu acho que mundo nós queremos entregar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que é nessa direção. E esse é o cunho principal do descarte consciente. Sim. Não, e é legal você falar isso, e só reforçando que talvez não, mas como uma afirmação aqui, o programa seja a forma mais viável e segura das empresas participarem, porque enquanto entidade setorial, nós é que representamos a empresa nos aspectos governamentais, de compromisso com as metas. Então, se você não conhece o programa, fica aqui o convite, né, para que entre em contato conosco, mas é super importante a sua fala, reforçando aí que mais empresas que às vezes desconhecem as legislações, tudo que envolve esse processo de preservação do meio ambiente mesmo, e o papel do mercado de filtros vem sendo cumprido. Eu acho que quanto mais a gente agregar, vai ser melhor para os resultados. Concordo. E não só o programa, que é super importante, mas também a participação na própria Abrafiltros. Eu acho que isso dá um nível de troca, uma maturidade, um amadurecimento para o mercado de filtros que é super importante num cenário em que a filtração vai ser demandada, como eu acabei de falar. Sim. Independentemente de qual solução vai ser adaptada, vai ser colocada em prática no mercado em que a gente está atuando. A filtração vai continuar existindo. Eu acho que o fato da gente ter uma associação tão forte, tão bem conduzida como a Abrafiltros, eu acho que, obviamente, mais e mais pessoas deveriam fazer parte disso, representando as devidas corporações e tendo essa troca. A gente tem que melhorar o nosso segmento, a gente tem que ter mais gente capacitada dentro desse segmento, porque é um nicho muito específico, mas que só tem crescimento no horizonte de curto, de médio e de longo prazo. E tem papel essencial na vida, né? Exatamente. Não só no aspecto do filtro automotivo, que talvez ali a questão do filtro de cabine seja mais voltada para a vida do ser humano, a saúde, né? Mas o filtro industrial, a estação de tratamento de água, o filtro está presente em tudo, né? Globalmente, Adriano, um dos nossos slogans é basicamente dizer mobilidade limpa, ar limpo e água limpa. Sim. Cara, esse é o futuro. Não tem como essas três condições não serem preenchidas no futuro. A gente não vai ter futuro se não tiver ar limpo e água limpa, e se a gente não tiver uma mobilidade limpa por meio de filtros de qualidade e que entregam aquilo que é demandado para a sociedade sob a ótica da sustentabilidade. Enfim, tudo isso que a gente acabou de dizer aqui. Boa. Raul, como que você está enxergando o mercado, as perspectivas da própria Manhummel para o futuro? Olha, a gente enxerga com muita positividade o mercado nacional, obviamente. Sempre haverá alguns obstáculos, quer sejam eles em função de alguma situação global, alguma situação local, mas a gente tem vamos falar assim, a gente acredita muito nas iniciativas em que a gente está colocando em prática hoje e como elas vão impactar os nossos negócios no curto, no médio e no longo prazo. A gente tem, sim, uma agenda extremamente
puxada e robusta nesse sentido, que demanda bastante, mas que não necessariamente, ou muito, ela está muito focada numa visão de mais longo prazo. Justamente nesse sentido que você está falando. Como é que a gente enxerga o mercado lá para frente? De uma maneira super positiva. A gente vai estar presente. Esses 70 anos são apenas, eles celebram um marco, Sim. mas obviamente a gente espera que outros 70, 140, enfim, venham muito em função daquelas decisões e do que a gente colocar em prática hoje. A nossa responsabilidade, enquanto líderes dentro da Manhummel Brasil, de que planos a gente vai colocar em prática para garantir como a gente vai perpetuar essa empresa no futuro. Então isso é muito importante, a gente enxerga com muito otimismo, tanto no curto, quanto no médio, como no longo prazo. E, de novo, não quer dizer que a gente não vai ter obstáculo. Os obstáculos vão surgir, mas a questão é como é que a gente vai sobrepor esses obstáculos em função dos planos que a gente está colocando em prática hoje. Muito bom. Sejam eles investimentos, que a gente vem fazendo bastante investimento dentro da planta. Legal. Esse é um ponto importante até para aproveitar a oportunidade para tocar aqui. Certeza. A gente vem fazendo a gente não divulga números em termos de investimentos, mas a gente vem fazendo investimentos robustos dentro da nossa planta Fabril, quer seja em infraestrutura, mas também dentro desse cenário de indústria 4.0. É algo que também a gente vem fazendo bastante, internet das coisas, enfim. É uma mudança que não vai só também afetar o carro propriamente dito, mas os componentes que somos nós, no caso também, com filtros, tem que ser, obviamente, impactados positivamente. A indústria 4.0 tem sido algo muito importante dentro da nossa planta Fabril em Indaiatuba, algo onde a gente investe bastante e quando a gente traduz isso de uma maneira bem simplista, internet das coisas é uma delas que a gente vem trabalhando muito. Como é que esse equipamento se comunica com a gente hoje, como é que a gente consegue ter dados em real time ali daquilo que a gente está produzindo, daquilo que a gente está fazendo. Então, isso é algo que também, dentro dessa celebração de 70 anos, a gente está muito feliz em poder falar também, que a MAN está fazendo, nos próximos 2 anos, investimentos bem vultuosos dentro da planta Fabril que nós temos aqui. Que legal, que legal. Muito bom saber. Raul, essa parte de... A gente tem comentado muitos aqui no nosso programa a questão da capacitação profissional, e como o mercado também se desenvolve nesse aspecto. E o que a gente percebe é que muitos dos especialistas, aqueles mais experientes, eles já estão absorvidos pelo mercado e muito dificilmente a gente encontra capacitações específicas para novos profissionais que estão chegando e às vezes vão entrar sem conhecimento nenhum. E aí fica a cargo de cada empresa ter ou não esse tipo de capacitação lá dentro. Você enxerga dessa forma? Como que a MAN enxerga a capacitação dos seus funcionários? Você vê essa dificuldade no mercado mesmo de encontrar profissionais que já venham, não prontos, né, mas mais preparados? Tem se tornado uma tarefa mais complexa essa questão de encontrar profissionais já preparados no mercado. Mas, obviamente, cabe também a nós encontrarmos soluções para mitigar esse tipo de situação. O que a gente tem feito bastante nos últimos tempos e tem sido muito bacana, mais a título de exemplo, a gente tem um programa de estágio lá dentro, além do programa com menores aprendizes e tudo mais, mas vou citar o de estagiários, onde não é pura e simplesmente tê-los dentro da corporação, dentro da companhia, desempenhando um trabalho A, B e C. Todos eles são, de certa forma, convidados a participar da formulação de um projeto que tenha sentido com os objetivos da empresa e com o estágio dele também. Além da atividade do dia a dia, que ele tem que, obviamente, desempenhar, ele tem esse projeto. Para quê? Para que isso possa colaborar na formação dele, no fechamento da formação como profissional que ele vem se tornando, em diversas áreas de atuação, engenharia, por exemplo, contabilidade, você tem uma diversificação em termos de... Também você tem RH, enfim, dá para a gente citar várias aqui. Sim. Mas ele tem que entregar esse projeto com sentido para a companhia, que vai agregar para a companhia, mas vai agregar para a formação dele também. E, de certa forma, isso acaba formando mais especialistas que venham a preencher essa fila de potenciais colaboradores no futuro, que é aquilo que você falou. É difícil você achar alguém pronto. Então, a gente trabalha na formação de base também dessas pessoas, para que elas também se interessem pelo aquele produto que a gente está produzindo ali, mas também aprendam exatamente como funciona todo esse organismo dentro de uma companhia. Então, isso é uma forma de preparar um pouco esse solo para o que vem para o futuro aí. Já vem no DNA, né? Praticamente. Já começa... O estágio, ele é um
uma porta de entrada, né? Exato, Para muita exato. coisa. Que legal que vocês estão fazendo. Mas isso. muda um pouco aquele espectro do estágio, que o cara entra lá, é o cara que vai buscar o cafezinho. Isso. O objetivo não é Sim. nada, é totalmente diferente disso. O objetivo é formar aquele cidadão, aquele profissional, no sentido de dar para ele a oportunidade ou de escolher ficar conosco, ou de estar formado para o mercado de trabalho. Tem um papel social nisso também, muito importante. Total. Então você ajuda ele a se formar. E óbvio, a gente tem exemplos N lá de estagiários que começaram com a gente, inclusive esse que vos fala, Verdade. e acabaram ficando e vai ficando. E acho que desde então, esse processo do estágio vem sendo muito mais profissionalizado. Sim. E acaba que as pessoas enxergam, falar, faz sentido. E hoje, essa geração, eles têm que enxergar um propósito naquilo que eles estão fazendo. É uma forma de mostrar para ele, falar, ó, se você trabalhar conosco, isso é o que você tem como oportunidade aqui dentro. Esse é o produto, essa é a companhia. Então ele começa a entender mais sobre o que se passa lá dentro para poder tomar uma decisão mais amadurecida na hora dele, de oportunidade estar passando diante dele. Sim, total. E nesse aspecto de capacitação, eu te pergunto isso porque a gente sente essa dificuldade do setor. Enquanto entidade setorial, nós temos como uma das nossas missões esse desenvolvimento do mercado e trazer em algum momento essa capacitação mais técnica de contribuir para que os profissionais cheguem nas empresas mais para um cargo mais específico na área de filtro, sabe? Então a gente está agora com uma plataforma de cursos e aí fica aqui o convite para profissionais do setor que queiram compartilhar desse conhecimento. Que venham conversar conosco para que a gente construa junto essa grade aí de capacitação, de cursos. E é uma forma que a gente tem encontrado de contribuir com esse processo. Muito legal. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, muito nobre a iniciativa de vocês no sentido de proporcionar Sim. mais conteúdo para esse mercado que, sem dúvida nenhuma, assim como todos os mercados, sempre vai precisar de novas injeções de conhecimento, de material, de apoio dos mais experientes. Acho que é muito legal da parte de vocês. É difícil a gente encontrar, por exemplo, numa faculdade, uma disciplina de filtros. Então, a gente vai tentar não, digamos que, cumprir todo o papel, mas talvez plantar uma sementinha para que novos profissionais cheguem mais preparados para o mercado. Sim, sem dúvida. Muito legal. Bom, estamos indo para o nosso finalmente. E agora, não sei se você tem algo acrescentado que a gente conversou, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer novamente a oportunidade na própria Abrafiltros, aqui para ser apresentada por você, Adriano, pelo João Moura, pelo Marco. Foi um prazer poder estar aqui, poder bater esse papo super legal com vocês. E obviamente, eu convido a todos para que participem, para que se passem a seguir as nossas redes sociais. Legal. Não só da marca, mas também da companhia, porque como você falou, a marca a gente fala de Manfilter, a gente tem uma série de conteúdos que a gente libera lá, a gente tem feito muita coisa também nesse sentido de conhecimento, como você falou. A gente tem trabalhado na direção de colocar o nosso time técnico para compartilhar conhecimento dentro daquilo que é esperado pelo mercado. Também não adianta a gente começar a divulgar um monte de coisa que a gente julga ser importante. Sim. O que o mercado quer absorver? Exato. Então a gente tem usado muitas nossas plataformas para isso, mas aí a plataforma da marca, Manfilter, mas a história dos 70 anos e tudo mais que a gente está fazendo esse ano, sem sombra de dúvidas, está amarrada com a companhia, que são as redes sociais da Manhumel. Isso. Então eu gostaria da oportunidade para poder divulgar. Claro, olha aqui com essa câmera. Eu vou ter que usar minha colinha aqui, se você não se importa, mas vai, eu gostaria de divulgar das duas. Eu vou começar pela da marca Manfilter. Então no Instagram você encontra a gente lá no @manfilterbrasil. No Facebook é o Man-Filter Brasil. No YouTube é Man-Filter Brasil também. No WhatsApp é Manfilter Brasil. É um canal do WhatsApp que nós temos. Legal. Além do saque também, para aqueles que preferem utilizar ainda uma plataforma mais tradicional, no caso do telefone aí, é o 19 99203 5382. Boa. Todos esses estão ligados à marca Manfilter. Convido a todos a nos seguir lá. Vai ter muito conteúdo. A gente divulga muito conteúdo de aplicação, de dúvida técnica, bem legal. Boa. E também aproveito para divulgar as redes sociais da companhia, no caso Manhumel, onde vocês vão poder acompanhar um pouco dessa história dos 70 anos. Uma porção de novos vídeos vão ser divulgados ainda, contando essa história. Vai ser bem legal. Nos sigam lá no @Manhumel Brasil, isso no Instagram. Isso. No Facebook, mais Rumel Brasil. E o nosso website é o www.manhumel.com.br. Então estão todos super convidados a nos seguir lá.
e obviamente a gente tem um super orgulho em poder compartilhar a história desses 70 anos, não só com a Abrafiltros, mas com todo mundo que eventualmente vai nos seguir na rede social, que está assistindo a esse videocast. Muito legal. E sem contar que, além de toda essa participação ativa nas redes, a ManRubio participa de muitos eventos, inclusive muitas feiras, principais feiras do Brasil, ligadas aí ou que interagem com o nosso setor, vocês estão presentes. Sim. A próxima nós estaremos na Altop, que vai acontecer em Fortaleza agora no início de agosto. Isso. E logo na sequência a gente participa da Fena Sucro também. São as duas próximas que estão no nosso calendário. E, obviamente, estão todos super convidados a visitar o nosso stand lá, ver as novidades que a gente vai apresentar, tomar um café conosco, bater um papo. São super bem-vindos a todo momento em qualquer uma das duas feiras que nós estaremos presentes lá. E mais no futuro também a gente vai estar em outras aí, sejam regionais ou nacionais, enfim. Raul, muito obrigado. Em nome do nosso presidente executivo, senhor João Moura. Tinha, como eu disse, ótimas recomendações, referências do seu nome, isso só se confirmou. Então, obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeça lá toda a sua equipe, Flávia, Luciana, que também sempre estão presentes, sempre por perto da gente. E parabéns para a ManRubio. Obrigado aí pela parceria, que não só se completa nesses 18 anos de Abrafiltros, mas 70 anos de Brasil. Legal, Adriano. Obrigado. Da minha parte, eu só tenho a agradecer também ao time da Abrafiltros, que eu já mencionei, e obviamente o time interno da MAN também, como você bem disse, a Flávia e a Luciana ajudaram bastante para a gente poder estar aqui hoje, estar com todo o material de pano de fundo aí para a gente poder sentar aqui e bater esse papo super legal. A Alberti também, que hoje infelizmente não pôde estar conosco aqui, mas obviamente mandou um abraço a Abrafiltros, a todos vocês, aos associados também. Então, de novo, muito obrigado em nome da ManRubio Brasil. É um prazer poder estar aqui com vocês. Espero poder vê-los mais vezes no futuro próximo aí. Com certeza. Bom, gente, esse foi o nosso episódio número 10 do Conversa com o Associado. Se você gostou, curta, compartilhe, visite as redes sociais da ManRubio. E é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.